Vamos continuar com o nosso resumo do livro 10% Humano? No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre as doenças do século XXI. Eu dividi ele em duas partes, então essa vai ser a primeira parte do capítulo 2. No ano de 1900, as três maiores causas de morte nos Estados Unidos não eram doença cardíaca, câncer ou derrame, como são hoje em dia, mas sim doenças infecciosas, causadas por germes transmitidas entre as pessoas, como pneumonia, diarreias infecciosas e tuberculose. Uma série de doenças deixaram, e algumas estão voltando a deixar, a sua marca na história, como a pólio, a febre tifoide, sarampo, sífilis, difteria, escarlatina, coqueluche e diversas formas de gripe. A sífilis, por exemplo, já chegou a atingir 15% de toda a população da Europa num determinado momento. E olha que curioso, nos 2 anos seguintes da Primeira Guerra Mundial, a gripe matou de 5 a 10 vezes mais pessoas do que a própria guerra. Em 1900, a expectativa de vida média era de 31 anos. Se a pessoa vivia num país mais desenvolvido, essa expectativa aumentava para 50 anos. Cerca de 100 anos depois, em 2005, a expectativa de vida média era de 66 anos. E se a pessoa vivia num país mais rico, chegava aos 80 anos. E quem você acha que foram os responsáveis por esse aumento? Nesses 100 anos, nós avançamos muito, rumo à derrota dos nossos maiores e mais antigos inimigos, os patógenos, os germes causadores de doenças que só sobrevivem devido às condições insalubres que foram criadas pelos próprios seres humanos. E quanto mais superpovoado esse ambiente, mais fácil se torna a vida desses patógenos. E ao migrarmos, nós damos oportunidades a eles a acessar mais seres humanos, a procriarem mais, a sofrerem mutações e a evoluírem. Desde o século XIX, surgiram 4 acontecimentos que fizeram a gente deixar de ser uma sociedade de 2 gerações para 4 e até 5 durante uma vida. O primeiro acontecimento foi a experiência de um médico britânico e uma vaca chamada Blossom. Ele sabia que a vaca estava contaminada pela varíola. Ele pensou, que tal se eu inocular um fluido dessa vaca em alguém e essa pessoa se torna também imunizada pela varíola. E foi então que ele decidiu fazer isso com um menino de 8 anos, filho do seu jardineiro. Ele conseguiu inocular a variante bovina no garoto e depois tentou infectá-lo por 2 vezes e não conseguiu. Pois é, foi assim que ele descobriu a vacina. A vacina é como se fosse um mapa. Ele não garante que você não vai se perder, mas ele te ajuda se isso acontecer. A pessoa, se estiver vacinada, ela pode até se infectar. Mas quando isso acontece, o sistema imunológico ele tem todo um aparato e ele sabe direitinho como que vai combater a infecção. E isso levou à erradicação de várias doenças, poupando ao governo um gasto de bilhões, tanto com vacinas quanto com as pessoas doentes. O segundo acontecimento foi a prática higiênica. A ideia de melhorar as condições de higiene, tanto dos profissionais de saúde quanto dos hospitais, nos parece meio óbvia, né? Mas isso levou à morte do precursor dela. Um obstetra húngaro começou a observar a morte das puérperas após darem à luz. Em 1840, a mortalidade das puérperas chegava a 32%. Mas esse obstetra começou a reparar que existia uma diferença nos dias dos médicos e das parteiras. Eles revezavam o plantão, então um dia era de médico, no dia seguinte era de parteira. Também observou que as mulheres preferiam dar à luz no dia das parteiras. Por quê? Porque, curiosamente, no dia delas, a mortalidade era só de 2 a 8%. Aquele obstetra, ele não sossegou enquanto ele não descobrisse uma causa plausível para essa diferença gigantesca. Foi então que ele percebeu que os médicos ficavam no necrotério examinando os cadáveres e ensinando aos alunos naquele meio tempo em que a mulher estava em trabalho de parto. Existia uma prática entre os médicos de não se lavarem, não se limparem, não trocarem os seus jalecos, porque isso era uma marca de uma experiência, de um conhecimento. Eles até diziam que médicos são cavalheiros e cavalheiros têm as mãos limpas. Que preguiça, né? E aí, para comprovar que existia alguma relação entre as mortes das puérperas e a prática nos necrotérios, ele instituiu a prática de lavar as mãos com hipoclorito de cálcio entre o necrotério e o exame das pacientes. Após 1 mês dessa prática, a taxa de mortalidade caiu para o mesmo número das parteiras. Mas, infelizmente, esse médico ele foi rechaçado pela comunidade médica e acabou morto como louco. 20 anos depois, um tal de Pasteur desenvolveu a teoria dos germes.
e a prática de lavar as mãos foi instituída em toda a Europa pelos cirurgiões. Passando para o terceiro acontecimento, para muita gente pode parecer algo mínimo, mas a prática pode fazer toda a diferença. Foi o Dr. John Snow o primeiro a fazer um estudo epidemiológico para descobrir os padrões de uma doença e a sua origem. O ano era 1854 e muitas pessoas estavam morrendo de uma diarreia infecciosa terrível. Ele começou a reparar que todas essas pessoas estavam bebendo a água de uma mesma bomba, e então ele conseguiu desativar essa bomba. Depois disso, ele descobriu que uma fossa estava contaminando essa bomba e por isso as pessoas estavam se recontaminando todo o tempo. Foi então que surgiu a prática de cloração da água. A quarta e a última inovação foi a descoberta de Fleming. Durante as suas férias, no seu laboratório, no meio de tantas placas com culturas de bacterianas, algumas começaram a ser tomadas por fungos. Quando ele retornou, ele avistou essas placas e começou a examiná-las. Ele reparou que numa delas havia um anel livre de colônias bacterianas. E era justamente a placa que continha um fungo chamado Penicillium. Na hora, ele não entendeu o que aconteceu, mas ele supôs que o fungo tivesse liberado um suco que matou as bactérias ao seu redor. Bom, o fungo não foi intencional, mas a observação de Fleming foi crucial para a descoberta que revolucionou a medicina. Além dele, um farmacologista junto com uma instituição americana conseguiram isolar uma pequena quantidade desse material e produzir um remédio a partir daí. Esse remédio acabou sendo usado para curar as feridas dos soldados que participaram do dia D na Europa. Sim, eles conseguiram desenvolver o antibiótico. E em 1945, Fleming, o farmacologista e um membro de Oxford ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Mas de lá para cá, as infecções começaram a ser mantidas à distância por meio de vacinas, de práticas médicas de higiene e de saneamento da água. O surto de febres e doenças infecciosas começaram a dar lugar para doenças que antes eram raras, mas que hoje nós chamamos de doenças crônicas inflamatórias. E você já está pensando, sim, ainda bem que não tem caso de varíola na minha família, mas e aquela sua prima com uma rinite crônica que você acha normal? Assim como aquela alergia do sobrinho a quase todos os alimentos? E uma amiga que não pode comer nada com glúten que desencadeia um distúrbio intestinal severo. Ou o medo da sua vizinha de ter esclerose múltipla porque a mãe teve. Aliás, o filho dela começou a apresentar um comportamento estranho e eles estão avaliando autismo. Ou mesmo a sua cunhada, que está sempre fazendo dieta. Esses problemas que eu citei, alergias, doenças autoimunes, distúrbios digestivos, problemas mentais e até a obesidade, se tornaram um novo normal. E eu finalizo com duas perguntas. Será mesmo que eles são normais? Você já parou para pensar se tudo isso que eu falei agora não tem relação com o uso indiscriminado dos antibióticos? Você sabia que eu tive coqueluche? A expectativa de vida... Sim, nesses 100 anos nós avançamos muito em busca... Eu errei. E ao migrarmos, nós acabamos... E em 1945... Fleming, esse farmacologista e um outro integrante de Oxford, e em 1945, o Fleming, esse farmacologista e uma terceira pessoa ganharam um prêmio Nobel de Medicina. Uma terceira pessoa que, tipo assim, é por quê? Quem é? Porque o nome dele é Ernest Chain e ele é um membro de Oxford. Mas eu não estava afim de falar isso. É uma terceira pessoa, tipo, porque a terceira quem, né? Tá, então vamos de novo.